Vamos falar aqui rapidinho sobre a questão do laser, a questão do foco, tá? Então você pode ter um foco de, é sempre em polegada, né? 2 polegadas, 2,5, 3, vai dar 50,8, 63, né? No caso 4 polegadas, 101,4. O que quer dizer isso? É basicamente a distância que o laser tem que percorrer depois da lente para ter a máxima potência. Então, vamos supor que essa distância aqui seja de 50,8. O que quer dizer isso? Que depois de 50,8 milímetros da lente, você vai ter a máxima potência. É óbvio que você tem o encapsulamento da lente aqui primeiro, você vai ter a ponteira do ar aqui e tal, e no finalzinho aqui sobra uma distância bem menor, geralmente 10 milímetros. Quando essa distância aqui é maior, por exemplo, 63, significa que esse cone ele fica mais fino e mais pontudo, né? Então você tem uma faixa de potência aqui acumulada maior. O corte é mais limpo aqui, o corte é mais fininho. Só que você perde um pouco de potência pela parte da radiação que não se aproveita. Na lente de 2, por exemplo, é onde você tem mais aproveitamento de potência. Na lente de 2,5, de 3, é onde você tem um corte mais limpo, né? Um corte mais reto também, a parede fica mais retinha, por quê? Porque justamente essa faixa de potência aqui é maior e mais retinha. Você vê que aqui ela já não é tanto, ó. Ela já começa a abrir potência muito rápido. Tá, então vamos falar o seguinte, essa distância aqui de 10 milímetros, aí você botou seu foco lá, significa o quê? Que quando você vai fazer uma gravação, que o topo do material aqui é o que você pretende fazer, a distância é de 10 milímetros. Só que quando você vai cortar o material, por exemplo, de 6 milímetros, o certo é você botar esse ponto de máxima potência no meio do material. Ou seja, 3 milímetros abaixo dos 10. Seriam, aqui, a sua regulagem seria 7 milímetros. Para você ter um corte mais preciso, mais limpo e com maior potência. Outro exemplo aqui, eu vou cortar uma peça de 10 milímetros. Aí você precisa da metade do material, é 5. Se o teu foco era 10, você vai botar agora ele a 5 de altura. Por quê? A máxima potência vai ficar aqui. Quando você vai fazer um furo, por exemplo, e você faz o quê? Você bota o foco aqui como se fosse fazer uma gravação aqui em cima. E você vai fazer um furo, você está pegando a lente fazendo isso, ó. Ela está pegando a máxima potência no meio do material aqui e depois abrindo cada vez mais. Então quando ela abre aqui em cima, imagina que a máxima potência seria aqui do furo. Ela vai fazer assim, ó, ela vai abrir aqui, ó. Então essa parte toda fica estragada. Então é muito comum que a gente, quando vai fazer furo na laser e usa o ponto focal no topo do material, ele fala assim, olha, o furo ficou bem menor do que você tinha pedido. Por quê? Porque aqui, como o laser está aberto, o furo fica expandido. Então quando você faz um furo de 1,9 no desenho, aqui vai ficar com 2,1. E não é só isso. Ele fica cônico. Se você olhar o furo, ele é assim, ó. O furo não fica. Bota uma lente de aumento e veja, o furo não é retinho. Então, para você fazer um furo retinho, você precisa do quê? Pegar o meio do material. Se o material tem 3, você vai descer 1,5 o seu foco aqui e fazer o furo. Claro que o laser tem essa variação pela lateral, ele perde um pouco do diâmetro, então geralmente um furo de 1,9 no laser, você vai ter que botar 1,8 no desenho, 1,7 e assim vai. Mas é a variação, se você conseguir botar o foco no meio do material, fica bem menor. Com o tempo você vai achar o número certo. Por exemplo, para fazer um furo de 1,9 de verdade, eu tenho que fazer um desenho com 1 ponto, supondo lá, né? Com um desenho de 1,7 e eu tenho que botar uma distância focal, por exemplo, aqui, de 4 milímetros. De acordo com a minha graduação lá, isso aqui é hipotético, né? Aí eu sei que com essa configuração aqui, e lá achei 85% de potência, por exemplo. Eu sei que com essa configuração aqui, eu consigo fazer um furo direitinho para encaixar a esfera, por exemplo. Entendeu? No laser você tem essas considerações. Quando é na router, é físico, né? É uma broca, a broca tem o seu diâmetro específico, ele não varia. Claro, você pode ter vibração, desalinhamento, desconcentricidade, isso varia um pouco, mas é muito pouco, porque a broca procura o centro, né? Ela tem a cabeça piramidal, então ela sempre procura o centro. E aí você não tem essa variação, é muito comum você aqui, no caso da router, você não tem o cliente mudando o furo, ele sempre faz com a broca de 1,85, por exemplo, e vai, feliz da vida, sempre ter esse furo de quase 1,88, que a broca abre um pouquinho mais, para a fixação da esfera.